Prezados alunos de Biologia Molecular, esse é o nosso primeiro conteúdo aqui da disciplina, é o breve histórico da Biologia Molecular, para a gente viajar ao longo aí de mais ou menos 150 anos de história dessa área das ciências biológicas, na qual a gente vai concentrar os nossos estudos nessa disciplina que estaremos fazendo em formato presencial, mas com alguns conteúdos ainda, em virtude da redução da carga horária, ainda sendo trabalhados apenas em um formato virtual. Para o curso de Medicina Veterinária, essa aula foi presencial, portanto, aqui essa aula gravada fica como um material de estudo para os alunos da Medicina Veterinária, e para Ciências Biológicas, em virtude de uma aula de apresentação maior, esse conteúdo ficou aqui para ser trabalhado exclusivamente através de aula virtual, ok? No AVA, além da disponibilização desta aula gravada, dos links aqui no YouTube dessas aulas gravadas, desse conteúdo, nós também temos os slides que eu estarei utilizando e o resumo desse conteúdo também, para que vocês possam fazer download e estudarem, já que ele é matéria da primeira prova. Aproveito a oportunidade também para informar que as aulas gravadas dos demais conteúdos presenciais e mutações gênicas, que será também como essa matéria para biologia, mas nesse caso também para Medvet, também será um conteúdo trabalhado exclusivamente por aula virtual, são aulas gravadas nos semestres dos anos letivos 2020 e 2021. Portanto, provavelmente vocês verão alguns recados que eu aproveitei e passei para essas turmas através das gravações que não cabem para a turma de vocês, pois nossos recados serão dados na nossa sala virtual e nas nossas aulas presenciais. Então, desconsiderem qualquer tipo de recado que apareça nas gravações e foquem apenas nos conteúdos trabalhados. Bom, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa história da biologia molecular como uma área das ciências biológicas, mas a gente vai começar numa era antes da biologia molecular. O que isso quer dizer? Antes que esse termo fosse cunhado, proposto por algum cientista. Bom, quando então começa essa história dos assuntos que nós estudaremos aqui em Biomol, Rafael? Essa história, pessoal, ela começa em 1869 com Friedrich Miescher, que foi um médico e biólogo que viveu no século XIX, e ele foi o primeiro cientista a isolar núcleos celulares, e ele fez isso a partir de duas fontes de material biológico, os leucócitos, que eu espero que todos saibam, são os glóbulos brancos, isto é, células de defesa que existem no sangue e também na linfa, e aí nós temos vários subtipos, leucócitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, mastócitos, macrófagos e outros ainda. Então, ele isolou esse núcleo, né, a partir de leucócitos e também a partir de esperma de salmão. E ao isolar o núcleo dessas células, o Miescher percebeu que existia ali uma substância que era rica em átomos de fósforo, átomos de nitrogênio e não tinha presença de enxofre. E ao obter, então, esses núcleos isolados e perceber que ali existia uma substância rica em fósforo e nitrogênio, Miescher, pelo fato dessa substância estar dentro do núcleo celular, ele a nomeou como nucleína. E aí foi proposto que o núcleo era rico numa substância rica em fósforo e nitrogênio, a nucleína. Bom, dando continuidade a essa história, em 1880, Albrecht Kussel, ele, de posse da nucleína, isolada pelo seu antecessor, a gente está vendo aqui o que seria essa nucleína isolada, ele analisando com mais detalhes a constituição dessa substância, ele percebeu que a presença de átomos de nitrogênio na nucleína era graças à presença de estruturas moleculares conhecidas como bases
bases nitrogenadas, e é por isso que a nucleína era rica em nitrogênio. Bom, aqui a gente vai mostrar para vocês, e a gente na aula de estrutura do DNA e RNA vai falar melhor do que são essas bases nitrogenadas, mas aqui a gente tem as 5 principais bases nitrogenadas que ocorrem no material genético e no RNA dos organismos. São elas a adenina, citosina, timina, guanina e uracila. É bom já ir se acostumando com a estrutura molecular delas e perceber, como Albert Kuchel percebeu, a presença dos átomos de nitrogênio na estrutura molecular dessas bases nitrogenadas, o que explicava, portanto, por que a nucleína ela era rica em nitrogênio, tá? Bom, dando ainda continuidade a essa história, em 1889, Richard Altman, ele obtendo, graças ao avanço das técnicas em química, uma nucleína com alto grau de pureza, melhorando as técnicas de purificação, portanto, ele conseguiu caracterizar a natureza ácido-básica dessa nucleína. E ele percebeu, portanto, que a nucleína, que já se sabia, era rica em nitrogênio e fósforo, graças à presença das bases nitrogenadas, é que ela era rica em nitrogênio, ela tinha uma natureza ácida. E aí, portanto, Altman resolveu propor no seu trabalho que o nome nucleína poderia ser melhor elaborado para trazer essa importante característica dessa substância rica no núcleo celular, trazer no nome dela a natureza ácida, e, portanto, ele propôs uma mudança de nome, que o núcleo celular ele seria rico não mais em nucleína, mas o nome melhor para essa substância muito abundante no núcleo celular seria ácido nucleico. Vejam que a gente continua trazendo um nome que dá essa localização dentro do núcleo para essa substância, mas a gente traz também o nome ácido, corroborando com o seu trabalho de decifrar a natureza ácida dessa substância abundante no núcleo. Em 1912, você que é fã de cinema sabe que é o ano que o Titanic naufragou. Em 1912, Phobos Levine e Walter Jacobs, eles analisando os ácidos nucleicos, né, também ainda que já se sabia, né, rico em nitrogênio e fósforo e de natureza ácida e com bases nitrogenadas, eles perceberam, portanto, que, na verdade, os ácidos nucleicos eram polímeros constituídos pela união de unidades conhecidas como nucleotídeos. E essas unidades que se polimerizavam, gente, que se ligavam umas às outras para formar uma cadeia a qual formava o ácido nucleico que estava dentro do núcleo das células, cada nucleotídeo, ou melhor, cada unidade dos ácidos nucleicos, ela era formada pela união de 3 partes. São elas: grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. A base nitrogenada a gente já sabia que existia no ácido nucleico, já era de conhecimento comum. Agora a gente sabe por que o ácido nucleico, a antiga nucleína, tinha fósforo, porque ela tinha um grupo fosfato. E sabemos também que para compor esse nucleotídeo também ocorria a presença de uma pentose. E aí você, que é um bom aluno em bioquímica, já sabe o que é uma pentose. Se não sabe, é bom dar uma estudada, porque na próxima aula presencial eu vou perguntar o que é uma pentose e eu gostaria muito de respostas completas e corretas. O que é uma pentose? Sugiro dar uma olhadinha nas aulas de bioquímica. Quem fez comigo nas minhas, quem fez com o Gustavo, ou com a Alcilene, ou com a Fabiana, deem uma olhada no que é uma pentose. Vejam, tem que saber o que é uma pentose para entender o que é um nucleotídeo. Bom, e aí a gente sai dessa era pré-biologia molecular para entrar numa era de experimentos que vão buscar quem é o material genético dos seres vivos. Você
que vive aqui no século XXI, você já sabe que é o DNA. Mas nós estamos fazendo uma viagem no tempo, estamos aí no início do século XX, não se sabia qual era a natureza molecular do material genético. Então, a gente vai ver como esse trabalho científico ocorreu para a gente chegar a essa conclusão sabida hoje, que é o DNA, o material genético dos seres vivos. Bom, pessoal, em 1928, Frederick Griffith, um dos grandes papas da genética, ele começou a fazer experimentos utilizando a bactéria Streptococcus pneumoniae. Tá? É uma bactéria gram-positiva, em forma esférica de coco em cadeia. Você viu isso em microbiologia, se não viu, vai ver ou está vendo. E, como o próprio nome diz, né, ela é a bactéria, uma das principais bactérias causadoras de pneumonia nos seres humanos. Entretanto, para camundongos, existem linhagens de Streptococcus pneumoniae extremamente letais, que causam morte muito rápida em camundongos. Frederick Griffith, portanto, ele tinha disponível em seu laboratório duas linhagens de Streptococcus pneumoniae. Uma que dava colônias lisas, quando ele plaqueava em meio de cultura específico, e outra que davam colônias rugosas, ou melhor, que davam colônias ásperas. E ele também sabia que, além dessa diferença na morfologia da colônia, quando ele plaqueava essas bactérias em meio de cultura, ele também percebeu que as bactérias da linhagem lisa, elas eram virulentas para camundongo, isto é, quando inoculadas em camundongo, matavam o camundongo. Por outro lado, as bactérias não virulentas eram aquelas que davam as colônias ásperas. Então, ele tinha duas linhagens que diferiam em morfologia, forma da colônia, e que diferiam também em sua virulência em camundongos. E o que o Griffith, de posse dessas bactérias, e claro, de camundongos, ele resolveu estudar? Ele resolveu estudar a capacidade de uma linhagem não virulenta, isto é, áspera, ser transformada, modificada em uma linhagem virulenta, quando elas entravam em contato. Como ele fez o experimento, nós veremos agora. Bom, prestem bem atenção. Quando ele pegava linhagens ásperas, não virulentas, vivas, e inoculava no camundongo, tá claro, o camundongo não morria. Por quê? Ele inoculou linhagens vivas não virulentas, que não matam o camundongo lindo, vivinho, fofinho da Silva. Quando ele inoculava Streptococcus pneumoniae da cepa lisa virulenta viva no camundongo, lógico, o camundongo morreu, né, gente? Porque essa linhagem está viva, virulenta para camundongo, o camundongo morreu. Até aqui está tudo dentro do que a gente esperaria do experimento. Bom, ele pega a linhagem virulenta, a linhagem lisa de Streptococcus pneumoniae e ferve. É de conhecimento de vocês que a fervura, o aquecimento de substâncias é uma prática muito comum para a gente eliminar micro-organismos, inclusive bactérias. Portanto, Streptococcus pneumoniae fervido, cepa lisa, morreu. Se morreu, causa mais doença. E, portanto, quando ele inoculou cepa de Streptococcus pneumoniae fervida, isto é, morta, em camundongos, mesmo sendo virulenta, mesmo causando doença, ela está morta, morreu com calor, não causa doença no camundongo, nosso camundongo sai do experimento, vivinho. Até aí está tudo dentro do esperado. O Tian foi o último grupo. O que ele fez no último grupo? Ele pegou o resto daquelas bactérias da linhagem lisa, fervida, morta, e colocou num tubinho
aonde tinha a cepa áspera viva. Então, ele pegou o que sobrou das bactérias mortas, isto é, as substâncias químicas que formavam essas bactérias mortas, que estavam lá naquele caldo fervido, e jogou no tubo que tinha bactéria áspera viva. E aí o resultado foi extremamente interessante, porque aquela linhagem áspera, que quando era inoculada no camundongo não matava ele, ele percebeu que a linhagem áspera, em contato com os restos mortais da lisa, ela se tornou virulenta. Ela matou o camundongo. E quando ele pegou esse camundonguinho morto e foi para o laboratório de microbiologia para ver qual era a bactéria que ele retiraria, qual bactéria que matou esse camundongo, pasmem, ele encontrou bactérias lisas, vivinhas. E aí vem a seguinte conclusão: existe alguma molécula que sobreviveu à fervura da bactéria lisa, que conseguiu transformar a bactéria áspera, que não era virulenta, em bactéria lisa virulenta. Então, existia uma biomolécula que transformava as linhagens de Streptococcus pneumoniae. E essa molécula provavelmente era o material genético dessas bactérias e provavelmente de todos os seres vivos. Conclusão avassaladora para o mundo científico, obtida aqui, publicada em 1928. Mas aí a pergunta é: qual é a natureza química da biomolécula transformante? O que é a biomolécula transformante? O que transformou a linhagem áspera não virulenta em linhagem lisa virulenta e que, obviamente, sobrevive ao calor, sobrevive à fervura? Bom, em 1939, pela primeira vez, Warren Weaver, ele foi o primeiro cientista que criou, que cunhou, que propôs o termo biologia molecular. E ele criou esse termo para designar o trabalho conjunto de 3 áreas das ciências em busca do conhecimento sobre as moléculas que formam os seres vivos. Então, ele disse que a biologia molecular é um trabalho conjunto da biologia, da física e da química na busca do conhecimento das biomoléculas, das moléculas que formam os seres vivos. Dando continuidade, então, ao trabalho do Griffith, a gente tem agora a busca pelos cientistas da natureza química do material genético. Nesse sentido, portanto, a gente vai para 1943 para um experimento interessantíssimo de Avery McLeod MacArthur, que tentaram descobrir qual que era a natureza dessa molécula transformante. Eles repetiram o experimento do Griffith. Isto é, pegavam a cepa lisa, virulenta e ferveram. Mas antes de pegar a cepa lisa, virulenta, morta por fervura e colocar em contato com a cepa áspera, não virulenta, viva, eles trataram o extrato da cepa virulenta, lisa, morta com enzimas específicas que destruíam algumas biomoléculas que já era sabido, que constituíam a célula de todos os seres vivos. E vocês, como bons alunos de bioquímica, sabem que essas biomoléculas que podem formar e que formam a célula dos seres vivos são carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos DNA e RNA, proteínas e vitaminas. Como as vitaminas são pouco abundantes nos seres vivos e têm função regulatória, já era sabido que elas não seriam material genético. Então, sobram 4 biomoléculas que poderiam ser material genético dos seres vivos: os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos
Já era sabido também que poderiam ser dois, né? O DNA e o RNA. Bom, como que era o experimento? O experimento foi utilizar enzimas específicas para destruir, lá naquele extrato de bactéria lisa morta pelo calor, alguma dessas biomoléculas. Se ainda continuasse ocorrendo transformação do contato desse extrato tratado com uma enzima com a cepa não virulenta áspera, isto é, se ela ainda fosse transformada e o camundongo morresse, isso era indicativo que aquela biomolécula destruída por aquela enzima não é a biomolécula transformante. Entretanto, quando a gente tratar com uma enzima e aquela biomolécula deixar que não ocorra a transformação da não virulenta pela virulenta morta, isso quer dizer que, por não ocorrer mais a transformação, aquela é a biomolécula transformante. E aí, Avery, McLeod e McArthur começaram com enzimas que degradam polissacarídeos. Então, peguei a bactéria virulenta morta pelo calor, tirei os polissacarídeos porque eu usei uma enzima que destrói eles. Deixei ela entrar em contato com a cepa não virulenta áspera, deixei possibilidade de transformação e joguei no camundongo. Camundongo morreu. Isso quer dizer que não são os polissacarídeos as biomoléculas transformantes, porque continuou ocorrendo a transformação. Foram lá e pegaram lipases, que são enzimas que destroem os lipídios. Repetiram o mesmo experimento. Pegaram o extrato da bactéria virulenta morta pela fervura, trataram com lipase, destruíram os lipídios, depois deixaram ela entrar em contato com a cepa áspera não virulenta, possibilidade de transformação, inocularam no camundongo. O camundongo morria, isso quer dizer que a transformação da não virulenta pelo extrato da virulenta continuou ocorrendo. Conclusão, não são os lipídios as biomoléculas transformadoras. Foram para o RNA, um tipo de ácido nucleico. Usaram uma RNase, enzima que degrada RNA. Repetiram a mesma coisa. Extrato da bactéria morta pelo calor, trata com RNase, tira ela da história, deixa em contato com a não virulenta. Possibilidade de transformação, inocula no camundongo. O camundongo morreu. Isso quer dizer que, se o RNA foi tirado da história e ainda continua tendo a transformação, camundongo morrendo, não é o RNA, a biomolécula transformante. Nisso eles já estavam começando a ficar preocupados. Faltavam duas, proteínas. Usaram proteases e perceberam, portanto, que, ao destruir as proteínas, não ocorria, né? Ou melhor, ocorria a transformação. Então, quando pegava a bactéria morta pelo calor, tratava com protease, tirava a proteína da história, deixava o contato com a bactéria viva não virulenta, possibilidade de transformação. Inoculou no camundongo, ele morreu, transformação ainda ocorreu. Se proteína estava fora de história, não é a proteína que estava transformando. E por esse motivo, quando eles observaram o resultado, perceberam que também não eram as proteínas as biomoléculas transformantes. E só sobrou o DNA. E aí é que veio a grande revelação. Quando eles pegaram o extrato de bactérias virulentas mortas pelo calor, trataram com o DNA, DNAZ, destruíram o DNA, deixaram esse extrato em contato com a bactéria viva não virulenta, possibilidade de transformação. E depois inocularam no camundongo, o camundongo ficou vivinho. Isso quer dizer que não ocorreu transformação. Aí eles falaram, temos que ter uma contraprova que não ocorreu transformação. Quando eles foram analisar o tipo de bactéria que existia circulando no sangue desse camundonguinho, eles foram lá e recuperaram a bactéria áspera e não a bactéria lisa. Eles recuperaram a bactéria não virulenta, que não foi transformada pelo extrato tratado com DNase. E a conclusão magnífica desse experimento muito elegante é que o DNA é o agente transformante
é a biomolécula transformante e provavelmente deve ser o material genético dos organismos. Mas a prova cabal, porque ainda se discutia muito se esse experimento provava que o DNA era um material genético. Na verdade, o que ele prova é que o DNA é uma molécula transformante, e existia uma corrente de cientistas que acreditava que o material genético era proteína. Essa prova cabal, que o DNA é um material genético, ela veio apenas em 1952, com os experimentos de Alfred Hershey e Martha Chase. Tá? Eles fizeram experimentos que comprovam definitivamente que o DNA, e não as proteínas, são a biomolécula transformante e o material genético dos organismos. E eles utilizaram para isso um modelo envolvendo o fago T2, um bacteriófago. Sempre quando eu falo dos bacteriófagos, né, para aqueles que viveram nos anos 90, como eu, o bacteriófago ele foi fonte de inspiração para o desenvolvimento da nave da Xuxa. Então, quando ela chegava no programa, ela chegava num troço muito parecido com os bacteriófagos. Como o próprio nome diz, bacteriófagos são vírus cujo hospedeiro são bactérias, são o grande terror das bactérias. E nessa época a gente já conseguia marcar elementos químicos com radioatividade. E era de conhecimento que, como o DNA ele tinha nucleotídeo, ele tinha fósforo, quando a gente marcava os DNAs com fósforo radioativo, a gente marcava DNA e não marcava proteína, porque o elemento fósforo não ocorre nas proteínas. Por outro lado, existem alguns aminoácidos que apresentam enxofre na sua constituição. E você, aluno de bioquímica, tem que saber quem são os 2 aminoácidos que têm enxofre na sua cadeia lateral. Um deles está aqui, a metionina, e o outro é a cisteína. Se não sabe, precisa rever a aula de aminoácidos e proteínas de bioquímica. Bom, então, quando ele marcava moléculas com fósforo radioativo, ele marcava DNA e não proteína. Então, ele conseguia, com fósforo radioativo, marcar o DNA do bacteriófago. E quando ele usava enxofre radioativo, ele marcava os aminoácidos metionina e cisteína, e por esse motivo ele marcava proteína, e não existe enxofre no DNA. Tá? Com essa marcação, Hershey e Chase queriam comprovar que a molécula que o vírus bacteriófago injetava nas bactérias quando iria fazer a sua infecção viral era o DNA e não a proteína. E como era o experimento usando esse fago marcado dessa forma, com enxofre radioativo e fósforo radioativo? Sabia-se já que os bacteriófagos tinham material genético de DNA envolto por uma estrutura proteica conhecida como capsídeo. Então, o capsídeo ficava de fora, e aí ele, como tinha proteína, ele ficava marcado por enxofre radioativo, e dentro ficava o material genético, ou melhor, ficava a molécula de DNA desse vírus. Não se sabia ainda se era o DNA o material genético dele, tá? Perdão por dar spoiler. Mas o fósforo radioativo ficava dentro do capsídeo, porque era lá que ficava o DNA. Como era o experimento, portanto? Eles marcaram, né, uma linhagem de vírus bacteriófago era marcado com fósforo radioativo e, portanto, marcou-se o DNA do vírus, e outra linhagem de bacteriófago foi marcada com enxofre radioativo. E, portanto, se marcou as proteínas do vírus. Aqui, o capsídeo, tá? Deixaram esses vírus marcados com radioatividade entrar em contato com bactérias hospedeiras e ocorreu o processo de infecção viral, tá? Depois de um tempo, eles recuperaram essas bactérias e perceberam onde estava a radioatividade. Bom, no experimento que estava com o bacteriófago marcado com fósforo radioativo, isto é, que o DNA do bacteriófago foi marcado com radioatividade, foi recuperado radioatividade dentro
da bactéria infectada, mostrando que, durante o processo de infecção viral, os vírus bacteriófagos injetavam o seu DNA dentro da bactéria. Parece que é o DNA, então, o material genético do vírus, porque é ele que é injetado dentro da bactéria para fazer a bactéria produzir novos vírus. A contraprova veio do outro experimento. Quando se marcou com radioatividade o enxofre, isto é, o capsídeo, não se detectou radioatividade dentro das bactérias, mostrando que durante o processo de infecção viral, o bacteriófago não injeta o seu capsídeo, não injeta proteína dentro da bactéria. E se detectou radioatividade nesse caso apenas no ambiente extracelular. E esse experimento, portanto, comprova que o vírus, durante o seu processo infeccioso, ele injeta DNA para infectar a bactéria e controlar o metabolismo dela. E é a prova cabal que o DNA é o material genético dos seres vivos, é a biomolécula transformante, e, portanto, ele é o material genético. E aí, a partir de 1952, começa uma grande corrida para se descrever a estrutura desse DNA, que a gente sabia nesse momento, que tinha natureza ácida, né? Que tinha sua composição de nucleotídeos, né? Polimérico, porque é pela união de vários nucleotídeos, mas não sabia-se mais coisas sobre o DNA, não, tá? Um pouquinho antes, a gente vai contar também sobre Chargaff. Ele estava paralelamente a Hersey Chase fazendo contagens, né? Ele estava dosando nos nucleotídeos que compõem o DNA de vários seres vivos diferentes, quais eram os nucleotídeos que apresentavam a base nitrogenada adenina, quais eram os nucleotídeos que tinham base nitrogenada timina, e quais são os nucleotídeos que têm guanina e quais são os nucleotídeos que têm citosina. Então, ele quantificou no DNA do ser humano, da galinha, do gafanhoto, do ouriço, do trigo, levedura e bactéria. Veja que ele pegou vários animais, vertebrados e invertebrados, pegou um vegetal, pegou um fungo unicelular e pegou um organismo procariota. E ele quantificou a composição de nucleotídeos que cada DNA tinha, contendo cada uma das bases nitrogenadas. Já se sabia que o DNA tinha nucleotídeos com adenina, timina, citosina e guanina, e calculou proporções relativas na composição do DNA dos organismos dos nucleotídeos que continham cada base nitrogenada. E aí você vai dar um pause agora e vai interpretar a tabela de resultados do Chargaff. Um bom cientista, ele interpreta os resultados para enxergar conclusões. Pause o vídeo, olhe a tabela e tente enxergar conclusões sobre os resultados. Você voltou após o pause e acredito que você percebeu que, claro, não de forma totalmente fiel, mas a gente consegue perceber uma proporção comum no DNA de todos esses seres vivos que o Chargaff estudou entre nucleotídeos que continham certas bases nitrogenadas. O que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que no DNA de todos os organismos, quantidade de adenina é igual à quantidade de nucleotídeos com timina, e também no DNA de todos os organismos, a quantidade de nucleotídeos com citosina é igual à quantidade de nucleotídeos com guanina. E, em homenagem ao Chargaff, essa regra ficou conhecida como regra de Chargaff. Um dia, se eu descobrir alguma coisa também, eu vou colocar meu nome, Steinberg, no que eu descobri de fenomenal, né? Bom, vejam, já sabemos que o DNA é um material genético, já sabemos que existe uma proporção de nucleotídeos contendo algumas bases nitrogenadas em quantidades proporcionais no DNA de todos os seres vivos. Mas ainda, em 1952, não se sabia como era o DNA do ponto de vista da sua estrutura tridimensional e do seu funcionamento para ser material genético. E aí vem uma das histórias mais legais da aula de Biomol,
Também em 1952, esse ano é fantástico para a biologia molecular, Rosalind Franklin estava fazendo seu doutorado sob a orientação de Mary C. Wilkins. Eles estavam trabalhando numa técnica conhecida como cristalografia. Bom, como o próprio nome diz, cristalografia é cristalizar alguma molécula. E a Rosalind, ela estava trabalhando na tentativa, no seu doutorado, de cristalizar a molécula de DNA. Bom, ela conseguiu fazer um cristal de DNA. E ela também tinha muito conhecimento de raio-x. A técnica de raio-x, gente, já estava disponível nessa época. E ela, tendo o cristal de DNA, ela quis tirar uma foto de raio-x desse cristal de DNA. Era uma técnica que já se sabia que podia ajudar a revelar a estrutura tridimensional de outras moléculas. Já era muito comum fazer difração em raio-x para elucidar a estrutura de proteína. Ela resolveu fazer de DNA porque ela conseguiu fazer um cristal de DNA. E ela obteve essa imagem, que foi uma imagem obtida pela colocação do cristal de DNA em frente a uma máquina que produzia os raios-x e, através da difração que a molécula de DNA fazia em um feixe de raio-x, ela captou essa difração em uma placa fotográfica, gerando essa imagem. E esses pontos que a gente está vendo aqui são causados pela difração de raio-x, ou seja, são átomos que o raio-x batia e difratava e batia no anteparo, gerando aquelas marcas. E aí, quando a gente olha essa molécula, que um físico tem muito mais propriedade para interpretar do que um biólogo, eles perceberam que o DNA era uma molécula longa, que ele tinha duas partes semelhantes, que eram paralelas, e ele tinha um formato em espiral, que a gente aqui na biologia molecular vai falar que é um formato helicoidal. E aí vem a treta. Por quê? Rosalind Franklin, que vejam, morreu em 1958, ela era orientada, e Wilkins, que morreu em 2004, ele era o orientador, obteram essa imagem lá em King's College, em Londres. Não se sabe como essa imagem foi parar em Cambridge, que é uma outra universidade, onde trabalhavam Watson e Crick. E por que a treta? Watson e Crick, com base nos achados do Chargaff, que determinou proporções semelhantes entre nucleotídeos contendo A e T, C e G no DNA de todos os organismos, e observando a imagem que a Rosalind Franklin obteve por cristalografia de raio-x, sem fazer nenhum experimento, à base apenas analisando os resultados de seus antecessores, Watson e Crick conseguiram construir um modelo tridimensional do DNA como uma dupla hélice. O modelo proposto por Watson e Crick, que está aqui mostrado numa foto retirada do laboratório deles, ele mostra que o DNA é uma molécula formada por duas fitas de nucleotídeos. Então, a gente tem um polímero de nucleotídeos conectado a outro polímero de nucleotídeos, e é por isso que ele tem duas partes semelhantes. Esses polímeros de nucleotídeos são unidos entre si para formar uma única molécula de DNA por interações moleculares entre as suas bases nitrogenadas e, quando um nucleotídeo numa fita tem G, ele vai se conectar num nucleotídeo da outra fita com C. Por isso que a quantidade de G e C em qualquer DNA é semelhante. E você já sabe, quando tem um nucleotídeo com A em uma das fitas, na outra fita tem um nucleotídeo com T, e é por isso que é semelhante. Em ambiente aquoso intracelular, a gente vai ver na aula de estrutura, a água ela é expulsa do interior da molécula, então ela assume o formato helicoidal em espiral. E o diâmetro proposto aqui batia direitinho
com a foto da Rosalind Franklin. Então, vejam, Watson e Crick, em 1953, o grande ano da revelação da estrutura tridimensional do DNA, um dos anos mais importantes da biologia molecular, sem fazer nenhum experimento. Por quê? Quem fez o experimento, quem tirou a foto, quem morreu de câncer foi a Rosalind Franklin. Apenas analisando o resultado dos seus colegas, eles conseguiram elucidar a estrutura tridimensional do DNA. E ainda proporam que essa molécula dupla fita, para se replicar durante o processo de reprodução, ela se replicava de maneira semiconservativa. E ainda indicaram no seu artigo que isso era o princípio da herança genética, o princípio da hereditariedade. E o que eles ganharam? O que a pessoa ganha quando descobre uma coisa super importante na ciência? Ganharam um prêmio Nobel em 1962 e a Rosalind morreu em 1958 de câncer. Vejam aqui uma imagem do artigo de Watson e Crick. É um artigo de uma página. É um artigo publicado na revista Nature, uma das revistas de maior impacto da pesquisa biológica junto com a Science, e foi, e é até hoje, um dos artigos mais citados na literatura científica, ok? E aqui a gente tem uma foto desse artigo. Bom, essa é uma história verídica, tá, gente? Apesar de todo o floreio que eu fiz aqui, mas é importante a gente lembrar que toda essa treta, ela tem aí várias repercussões. E em 1999, o Watson ele deu uma entrevista e ele falou, aqui a gente tem a tradução de um trecho dessa entrevista. Há um mito, você sabe, que Francis basicamente roubou a estrutura das pessoas do King's College, Rosalind Wilkins. Mostrou-me, o Francis Crick mostrou para o Watson o raio-x da Rosalind Franklin. Uau! Isso era uma hélice. Um mês depois tivemos a estrutura. E o Wilkins, o orientador da Rosalind, nunca deveria ter me mostrado a coisa. Eu não fui para a gaveta e a roubei. Ela foi mostrada para mim. E eu projetei as dimensões. Uma repetição de 34 Armstrongs. Então, você sabe, eu sabia o que significava. Mas a fotografia da Franklin era a chave do mistério. Foi psicologicamente o que nos mobilizou. Então, vejam, gente, que muitas vezes a gente tem que interpretar o resultado para conseguir chegar a conclusões. E aqui a gente tem aí uma tretona, bastidor de biologia molecular para motivar vocês a estudarem a disciplina. Claro, darmos os louros para Rosalind Franklin como uma pessoa fundamental para a elucidação da estrutura tridimensional da molécula de DNA. Vamos terminar essa primeira parte dessa aula de breve histórico da Biomol. Na próxima videoaula, a gente continua a nossa viagem, agora sabendo que o DNA é o material genético dos organismos e ele é uma molécula dupla fita, uma dupla hélice, descrita em 1953 por Watson e Crick. Não deixe de ver a próxima videoaula. Até lá!